melhor escola do mundo. Não existe outra escola melhor do que esta. Irmãos, eu convido os irmãos para que abram a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, de 1 a 8. Depois que nós terminarmos a leitura, continue com a Bíblia aberta, porque nós vamos usar, né? Vamos meditar um pouco nessas palavras. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 8. Assentado mesmo, diz assim a palavra do Senhor. É o fim da lei e a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Continue com a Bíblia aberta para nós meditarmos. Vamos orar? Santo poderoso Deus, a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. É um privilégio, Senhor, estarmos na tua casa de oração, em escola dominical, estudando a sua palavra. Pedimos iluminação para que a gente possa falar somente aquilo que agrade o seu coração e que seja lição para a nossa vida, Senhor, porque aqui estamos para estudar e para aprender a sua palavra. Obrigada pelos alunos dessa escola dominical, para que eles sintam sempre o prazer de estar na sua casa. Muito obrigada, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que agradeço. Amém. Irmãos, a nossa lição hoje é o número 12. Número 12, e diz um culto diferente. Talvez vocês estejam pensando, um culto diferente do domingo? O domingo é o dia do Senhor. Nós estamos sempre no domingo adorando o nosso Deus. Então, nós estamos à noite aqui, a gente vem à noite para adorar o nosso Deus, para ouvir a palavra, para orar, para cantar. Este é o culto que nós prestamos ao Senhor no dia do Senhor. Mas a lição hoje fala um culto diferente. Qual será a diferença? E nós precisamos, primeira coisa, para saber qual é o culto diferente, nós vamos estar meditando um pouquinho nessas palavras. Quando Moisés chamou, depois de ter recebido todas as leis, todos os decretos, ele reuniu o povo lá, depois do monte, ele reuniu todo o povo para falar
todos os decretos, todas as ordenanças para que o povo guardasse no coração. Mas essas ordenanças, esses decretos, são para nós até hoje. Por isso, um culto diferente, porque eu tenho que aprender como vou prestar um culto ao nosso Deus. Então, Moisés, lá antigamente, a primeira coisa que ele deu, que ele passou para o povo, foram os decretos e as ordens que Jesus havia dado. Então, ele começa lá, não é? Os mandamentos, e no versículo, continua, no primeiro versículo, ele diz assim, vou ler em pedaços. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus para te ensinar, olha, para ensinar e para cumprir. Duas coisas, então, que Moisés estava falando para o seu povo: olha, tenho que ensinar estas ordenanças, eu tenho que ensinar todos esses decretos, mas vocês terão que cumprir. Observe que ele falou lá naquele tempo, e serve para nossos dias hoje, que nós temos que aprender, nós temos que vivenciar todas as ordenanças e todos os decretos e as leis que foi dada para Moisés e que servem no dia de hoje. Primeiro lugar, para que temas ao Senhor teu Deus. Primeira coisa, o temor do nosso Deus. Não é aquele temor de medo, mas aquele temor de respeito. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é esse respeito ao nosso Deus, esse Deus grandioso, Deus todo-poderoso. Então, ele diz, para que temas ao Senhor. E segundo, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Então, olha quantas ordens que ele está dando. Eu tenho que guardar no meu coração. Eu tenho que amar o meu Deus, mas eu tenho que guardar, aprender. Desde que eu guardo no meu coração, eu também estou aprendendo, né? Então, ele deu esta ordem. Eu te ordeno, olha, é uma ordem que ele estava dando para o povo. E ele estava dando, olha, ele diz, para você, para tu, ele usa a segunda pessoa, para teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tem até promessa aí. Então, eu tenho que guardar a palavra do Senhor no meu coração, mas eu tenho uma ordem de falar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, até que chegou até nós. Veja que responsabilidade que nós temos aqui. Moisés falou lá, mas a nossa geração, hoje, é o nosso dever de falar para a geração vindoura, para a geração que está chegando, o amor, o temor ao nosso Deus, né? E ele diz ainda, ele clama, ouve, pois, Israel. Nós somos o povo de Israel. Ouve e atenta em cumprires. Olha a ordem. Então, não é só ouvir, mas eu tenho que estar cumprindo. Eu tenho que estar cumprindo esse meu dever, de falar de geração em geração. Eu não posso ficar de boca fechada. Então, ele diz, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que te suceda bem e muito te multiplicares na terra que emana leite e mel. Agora ele repete outra vez, ouve, Israel, ouve, povo, escuta, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, é isso que ele quer, que a gente coloque no coração dos nossos filhos e que nós vivenciamos isso também, que o nosso Deus é o único Senhor. Não há Deus maior, melhor do que o nosso Deus. Então está escrito na palavra do Senhor. E é isto o nosso dever de repassar. E ele diz ainda, olha só, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ele mostra como que eu tenho que amar o nosso Deus. Não é de qualquer jeito. Olha a primeira coisa que ele faz. Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, começando por nós. Amo ao nosso Deus. Eu tenho, no meu coração, do fundo do meu coração, eu tenho que saber que o Senhor é o nosso Deus. E eu tenho que amar. É isso que eu tenho que inculcar. É isso que eu tenho que colocar nas gerações que vem vindo. Esse temor ao nosso Deus. Eu sei que nós vivemos num período difícil. Eu sei que nós vivemos, que a nossa geração não quer escutar. Não quer escutar. Mas é o nosso dever falar. Nós temos que o dever. Então, o nosso dever é cumprir a palavra do Senhor e dizer: ouve, Israel, ó povo meu, ó Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. E de que forma eu vou amá-lo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E são coisas que vêm dentro do nosso coração. Eu não vou falar só pela boca: Senhor, eu te amo. Não, eu tenho que falar de uma forma profunda. Saber que o Senhor é Deus, que eu tenho todo esse respeito, eu tenho todo esse amor. Então, este versículo que Moisés falou lá no começo, Jesus Cristo também falou depois, né? Deixou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Então, vejam bem, este versículo tem que estar no nosso coração. E ele continua, olha, no versículo 6, estas palavras que faço hoje te ordeno, estarão no teu coração. Hoje, veja como que a Bíblia é viva. Ele falou lá naquele tempo, mas eu estou lendo hoje, serve para nós. Olha, essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Pensaram bem, né? Essas palavras têm que estar no nosso coração. Amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Isso tem que ser o nosso alicerce. E agora, ele diz, então, ele está dando esta ordem, que vai estar no meu coração, mas ainda o meu dever, ó, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. Então atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos. Escreve nos umbrais da casa e das tuas portas. Ah, como vivemos num mundo diferente, não é mesmo? Mas é o nosso dever. Nós falamos: não adianta, o celular. Nós colocamos muitas desculpas para falar, para dizer que nós não temos tempo de falar a palavra ordenada para o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, esta lição, a primeira lição hoje é esta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. O Antigo Testamento, ele mostra para nós como nós podemos ter um culto diferente. Né? Não tirando o dia do Senhor, né? Pense bem, o dia do Senhor, o domingo, nós estamos aqui participando, louvando. O culto diferente é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Mas como? Como que eu posso no dia a dia prestar um culto ao nosso Deus? Então o autor desta revista está mostrando como nós podemos ter um culto diferente no nosso dia a dia. Lembrando que quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo lá Noé, quando ele terminou, quando ele foi escolhido para entrar na arca, para levar os animais, para passar aquele dilúvio, porque ele era um homem íntegro, é um homem de temor a Deus. Lembre-se disso? Então, passado o dilúvio, quando ele desceu com sua família, olha bem, com a sua família, o que Deus fez para ele? Deus fez uma aliança. Um dos primeiros cultos diferentes aí, né? Falando com Deus, um culto diferente. Noé recebendo de Deus a aliança.
Qual foi a aliança? A aliança de colocar no céu o arco-íris para dizer que Deus nunca mais iria acabar com água, o mundo, essa terra maravilhosa que nós vivemos. Então, essa aliança, esse arco-íris, é uma forma também de, quando eu olhar para o céu, cientificamente nós sabemos que são gotas d'água, que bate o sol, que reflete, cientificamente, mas espiritualmente nós sabemos que aquele arco-íris, ele representa uma aliança que feita por Deus e a Noé, e para que a gente possa lembrar, quando eu olho e falo, Senhor Deus é maravilhoso, não é? Esse arco-íris que brilha na volta toda da terra, onde os nossos olhos podem alcançar. A gente tem que dizer, esse nosso Deus é maravilhoso, porque foi uma aliança que ele fez com Noé. E aí nós vamos ver outros cultos diferentes. Abraão, quando caminhava lá com a sua família também, parava, a primeira coisa que ele fazia era erigir, era levantar um altar ao nosso Deus. Assim foi com Jacó, com Isaac, e à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos ver como aqueles homens eram tão consagrados a Deus, eles queriam prestar o culto a Deus de forma, colocando aquele altar, colocando a sua família junto. Então o autor quer mostrar também que o culto diferente pode acontecer na nossa vida. Eu não preciso fazer o altar, mas ele nos ensina como que eu posso caminhar prestando o culto ao nosso Deus. Primeira coisa que ele fala, que nós temos que, o Espírito Santo está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque nós temos essa comunhão com Deus. Tem um versículo que colocou aqui na revista, acompanhem comigo, somos templo do Espírito Santo, diz, vocês não sabem que... Ele está perguntando lá em Colossenses, Paulo falando, vocês não sabem que são santuários, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha a pergunta de Paulo. Então, isso nós temos que ter este cuidado, este amor, porque nós somos templo do Espírito Santo. Não podemos esquecer. Paulo estava fazendo aquela pergunta ao povo de Colossenses, e essa pergunta é para nós também. Vocês têm que saber que somos templo do Espírito Santo. Então a nossa conduta é diferente. Como eu sou templo do Espírito Santo, eu posso prestar culto ao nosso Deus a hora que eu quiser, o momento que eu quiser, mas eu tenho que lembrar que o Espírito Santo está em nós. E ainda ele fala outro versículo de Colossenses 6:9. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário? Ele repete outra vez. Santuário quer dizer templo do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, gente, nós somos de Deus. Ele está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo e nós totalmente pertencemos ao nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender hoje para um culto diferente é lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e que nós temos esta liberdade de falar com o nosso Deus. Mas se nós somos templo do Espírito Santo, nós também temos que ter uma vida diferente. Nós não podemos nos comparar com as pessoas do mundo. Não, nós somos diferentes porque somos templo do Espírito Santo. Que responsabilidade que nós temos. Nós temos uma grande responsabilidade. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida, porque nós somos espelho para o mundo. Nós estamos mostrando o que somos para o mundo. Porque somos templo do Espírito Santo, Deus está conosco e Ele nos deu Jesus Cristo para nos salvar, não é?
lembrando que Deus teve misericórdia de nós lá desde o passado, desde do primeiro pecado que entrou ao mundo. O homem estava destituído do amor de Deus, não tinha esse acesso para falar com Deus. E hoje nós temos acesso porque o nosso Deus deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para vir à terra, para ser tão humilde, para nos ensinar quantos ensinamentos Jesus deixou aqui para nós. E por isso nós aprendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E através de Jesus Cristo eu posso ter o acesso ao nosso Deus. E somos templo do Espírito Santo, porque temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí o autor diz ainda, vivemos para Deus. E são duas coisas importantes para o nosso dia a dia. Nós temos que deixar através de Jesus Cristo, o nosso Deus transformar a nossa vida. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que estar aprendendo, separar aquilo que vem do mundo, mas deixar esses padrões do mundo, mas procurarmos obedecer a palavra de Deus. Por isso tem a Bíblia Sagrada, eu tenho que ler. Por isso existe escola dominical, para nós aprendermos. Então nós temos que oferecer ao nosso Deus a nossa vida como um culto racional. E não se conformar com este mundo, mas deixar o nosso Deus transformar o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. Então, gente, essas duas coisas são importantes para que a gente tenha esta liberdade de ter um culto diferente ao nosso Deus. Até aqui todo mundo entendeu? E agora nós vamos ver qual é a nossa atitude diária. Então, nós sabemos, agora nós estamos conscientes, porque lá Moisés falou para que as pessoas, para o povo, e deixou para nós, eu te ordeno, atenta em cumprires, para que te suceda tudo bem, que tudo vá bem, né? E multiplique na terra. Então, que o Senhor, essa mudança, essa transformação que eu tenho que ter no dia a dia. Não é fácil, gente. Nós somos templo do Espírito Santo, mas nós não somos perfeitos. Nós pecamos no caminhar, não pecamos? A Bíblia fala que nós somos pecadores, mas nós temos Jesus Cristo para nos perdoar, para nos ensinar. Por isso não podemos ficar longe do nosso Deus. Então, a primeira lição é nos preparar, para modificar, para ser transformado, deixar o nosso Deus transformar a nossa vida. Então, no segundo item, o autor diz uma nova atitude diária. Qual será a nova atitude? O cristão que tem que ter no seu dia a dia um modificar, né? Um transformar. E ele vai falar como que eu vou fazer, qual é o tipo, o autor diz qual a atitude que você tem que ter diariamente. Qual atitude? Olha, ele dá três coisas: adora a Deus, desfrute e dá mais valor às coisas espirituais. Primeira coisa é adora a Deus em espírito, em verdade. Aqui está, então, como eu posso adorar a Deus? É um culto diferente, é na minha casa, é onde eu estiver. Eu posso adorar a Deus. Eu estou dirigindo o carro, eu posso estar falando com Deus. Eu estou na escola, eu posso falar. Onde eu estiver, eu posso adorar a Deus. Nós temos esse livre acesso, porque o nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está presente na nossa vida, Ele é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos. Eu não posso conhecer nesse momento o pensamento de cada um, não é mesmo? E nem vocês conhecem o meu pensamento. Mas Deus conhece o pensamento de cada um. Então, sabendo que o nosso Deus é esse Deus grandioso e que nos conhece, que está presente, é que é um Deus onipotente, um Deus do impossível.
eu não posso deixar de adorá-lo aonde eu estiver, não é? De manhã, quando nós acordamos, à tarde, aonde nós estivermos, adore o Senhor. Esse é o culto diferente. Eu não preciso estar aqui na igreja no dia do Senhor, preciso estar sim, mas durante a semana eu adoro o nosso Deus. E onde estiver, onde eu passar, eu tenho que deixar esse perfume de Jesus Cristo. Amém? Gente, então, é difícil adorar a Deus? Ter um culto diferente? Prestar um culto diferente? Não. É só nós colocarmos no nosso coração esse amor ao nosso Deus. Aí eu posso estar vivenciando, estar fazendo esse culto diferente. Para mim só, não é? Também, Moisés ensinou a família quando nós nos reunimos, quando nós sentamos à mesa com a nossa família, quando nós sentamos para conversar. Talvez vocês estejam pensando, tudo é difícil hoje, a gente entende que é tudo difícil, mas nós temos que formar o hábito na nossa casa de sentar, de sentar. Hoje não existe mais, ninguém quer nos ouvir. Os idosos, então, ninguém ouve, mas a gente tem que formar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, porque eles serão a nossa geração que vai estar fazendo isso, transmitindo a palavra do Senhor. Então, nós que conhecemos a palavra e sabemos que temos que transmitir, a gente tem que falar desse Deus maravilhoso, agradecer. Gente, bom dia! Olha, estou agradecida a Deus por tantas bênçãos, né? Abra o Salmo 8, todo mundo aí, por favor. Salmo 8. Um dos salmos que eu gosto muito, que ele mostra como nós temos que adorar o nosso Deus. Tem gente que até que sabe decor esse salmo. É um salmo que glorifica o nosso Deus. Então, eu vou começar o número 1, Salmo 8. Ele diz assim, todo mundo achou? Salmo 8? Ele começa assim, ó Senhor, Senhor nosso. Olha que lindo. Ele começa, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Olha que lindo. É o nosso amanhecer. Senhor, nossos filhos, um bom dia. Como Deus é maravilhoso. Olha que sol, olha que chuva. Nós temos que tudo dar valor. E o salmista está nos ensinando. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Daí ele coloca a majestade dele, que colocou no céu. E eu pulo para o versículo 3 em diante. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Desse-lhe o domínio para os homens sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ele volta a repetir, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Não é lindo esse versículo, esse capítulo? É para nós admirarmos e falar, gente, aqui está a grandiosidade. Ó Senhor, Senhor nosso Deus. E nós não podemos nos calar. Então, o autor está pedindo, está nos ensinando, nos levando a ensinar, a aprender isso aqui, que nós temos que adorar o nosso Deus, nós temos que desfrutar de tudo que Deus nos deu, não é?
desfrutar a oportunidade de estarmos olhando, de estarmos até colhendo, porque nós somos os cuidadores de todos os animais da terra. Então nós temos essa liberdade de desfrutar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E às vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Até o nosso talento, até o nosso trabalho, que eu tenho que fazer com todo amor, porque eu não estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para o nosso Deus. Isso é um culto diferente. Então a gente tem que também dar muito valor às coisas espirituais, né? Porque a palavra de Deus nos mostra que a água da vida é aquela água que nos transforma, que nos muda. Então nós precisamos, na nossa vida prática, adorar a Deus, desfrutar e buscar a santidade através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas referências eu vou deixar para depois, se der tempo, né? Porque também são referências importantes. Agora ele continua falando. Primeiro nós aprendemos como adorar a Deus, como desfrutar. Agora ele vai falar, na nossa vida prática, como eu vou cuidar dos bens que Deus me colocou aqui na terra. Agora sim, hein? Porque nós vimos a nossa vida, agora os bens, cultuando a Deus o nosso uso dos bens, né? Todos nós temos alguma coisa, né? Impossível a gente não ter. Ou nós temos uma cama, por mais simples que seja. Nós temos uma mesa, não é? Mesmo as pessoas que vivem na rua, ele tem lá o seu paninho para deitar e para dormir, para descansar. Uma vida difícil. Mas a gente sabe que neste mundo nós temos aflições. Então nós temos que estar dando graças, porque o Senhor nos fez diferente. Ele nos deu muitos bens, né? Ele deu coisas maravilhosas para que nós pudéssemos desfrutar. Então aí nós temos que ter este cuidado, esse vivenciar, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo e que Deus conduz a nossa vida. Agora, o nosso Deus ainda quer uma maneira de como nós vamos viver na sociedade. Nós conhecemos tudo, como podemos viver na terra, adorando, mudando o nosso ser, mas agora, na sociedade, nós temos que dar exemplo. A gente escuta assim, a bancada evangélica não serve para nada, vamos começar lá do alto, né? A bancada evangélica, tem gente muito falsa, né? Depois volta aqui e fala, nossa, é crente? Não confio mais em crente. Vocês não escutam falar isso? Por quê? Não tem conversa com crente. Mas o autor está mostrando para nós que nós temos que ter uma vida diferente. Ele coloca alguns pontos aí, olha, honestidade, responsabilidade, administrador. Pense bem, numa sociedade que nós vivemos hoje, que nós encontramos tantos erros, tantas coisas, nós vamos estar imitando aquele padrão de vida da sociedade? Não, nós temos que ser diferentes, porque nós conhecemos o nosso Deus, nós amamos o nosso Deus, temos o temor ao nosso Deus e nós somos templo do Espírito Santo. Honestidade, que palavra, não? Que palavra difícil, nós temos que ser honestos. Olha, eu vejo que nós temos que ser honestos desde a nossa casa. Começando lá com os nossos filhos. Às vezes nós não somos honestos, não damos os exemplos aos nossos filhos. Eu falo assim, não fale isso, não conte isso para o seu pai, porque ele pode ficar bravo. Então eu já estou ensinando a mentira. Eu já estou ensinando um comportamento errado. O que nós temos que aprender é o que a Bíblia nos fala. A sua palavra seja sim, sim e não, não. Olha,
Isso a gente tem que colocar, como Moisés fala, inculca na cabeça do seu filho. Nós temos que ser sinceros, honestos, sim, sim, e manter o sim. Não, e manter o não. Então, começar no nosso lar. É esse exemplo. Quer falar? Não é para você, não. Então, o nosso comportamento tem que ser assim. Nós temos que ser exemplo no nosso lar. Sim, sim, não, não. Não ensine a mentir, a esconder as coisas. Não faça isso, porque vocês sabem o certo, vocês conhecem a palavra, e nosso lar tem que ser um exemplo. E honestidade no nosso trabalho. A gente, às vezes, escuta o crente falar, eu vou fazer um pouquinho de cera aqui até chegar o horário, para dar o meu horário de trabalho. Nós estamos enganando, não é? Estamos enganando o patrão, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós estamos dando um exemplo errado, que é descoberto, nessa vida nada fica escondido, né? Nada. Deus é maravilhoso, Ele dá um jeito e as coisas acontecem. Então, Ele quer a honestidade. Nós temos que ser honesto em tudo. O cristão esse é o exemplo nosso, não podemos deixar. E em Provérbios diz assim, ainda no texto da Bíblia, da nossa revista, no 3:1, diz assim, o Senhor detesta balanças desonestas. Olha o sábio Salomão, o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Opa, hein? Aqui está toda a nossa vida. Nós não podemos enganar ninguém, nós não podemos fazer nada errado. Nós temos que ser o exemplo. O cristão tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Nós não podemos deixar falar o crente não serve, o crente é desonesto, aquele que conhece Jesus Cristo não faz coisa errada. Então, honesto. E o segundo é a responsabilidade. Aí ele fala em dívida aqui, não? O autor fala assim, eu não pago a minha conta, eu prometo que vou pagar e não pago, né? Ele olha nessa parte, que é muito importante também nos dias atuais, né? Nós usarmos de honestidade e ser responsável em tudo que nós formos fazer. Na nossa casa, aonde nós compramos, o que nós compramos, não podemos gastar mais do que a gente ganha, a gente tem que ir aprendendo, nós sabemos que tudo está caro, que nós ganhamos pouco, tudo isso nós sabemos, não é? Mas nós temos que colocar dentro da nossa vida financeira um controle, para que a gente possa estar as pessoas confiando sempre em nós. Essa responsabilidade tem que ter o cristão, porque o cristão conhece a palavra do Senhor. E seja bom administrador. Então, nós somos servos do Senhor, lembram disso? Desde que nós estamos estudando essa revista, nós somos servos do Senhor, nós somos mordomos do Senhor. Tudo que Ele coloca nas nossas mãos, eu tenho que administrar bem. É tudo que eu tenho. Eu não sei como administrar, eu não tenho curso financeiro, eu não sou a tesoureira como a Ruth que sabe tudo. Não, eu não sei nada. Né? Então eu posso gastar tudo, posso descontrolar. Não, gente. Aqui o Senhor quer que a gente tenha esse cuidado, esse zelo, que a gente seja um bom administrador, começando na nossa casa, fazendo o nosso orçamento. Eu sei que é apertado, mas o Senhor proverá. Sabem disso? Lembram lá? O Senhor proverá. Abraão, quando foi lá imolar o seu filho perguntou, e o cordeiro? O Senhor proverá. É isso. O meu salário é pequeno, eu fiz a compra, vai faltar?
Ó o meu culto diferente. Senhor, eu estou precisando de tal coisa. Tenha misericórdia. O Senhor é tão maravilhoso. Lógico que Ele não vai descer, mas Ele vai fazer você ter oportunidade de comprar aquilo que falta. Mas para isso eu tenho que ter fé, estar em comunhão com o nosso Deus e ter este culto, essa oportunidade de conversar com o nosso Deus. Então, seja bom administrador. E ele fala do dízimo, que também a gente vem falando do dízimo, que é o dízimo, é a 10ª parte do nosso salário. Então, a gente tem que fazer lá uma continha, colocar o dízimo. Eu ganho R$100, eu ponho a 10ª parte, dízimo, R$10. E aí vou colocando mercado, farmácia, vocês vão ver que uma conta fecha. A conta fecha. Então eu tenho que, em primeiro lugar, fazer isso. Por isso que eu sou o mordomo de Deus, Ele deu para nós. Eu tenho que trabalhar com o que Ele me dá. Mas eu não posso esquecer que Ele me deu, eu também tenho que devolver com carinho, com amor, porque Ele vai nos colocar tudo aquilo, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então, para o nosso dia a dia é isso, cultuar a Deus, ser honesto, responsável e um bom administrador. A revistinha ainda fala, para não esquecer, né? Alguns itens aí. O culto do cristão vai além do domingo. O cristão verdadeiro cultua a Deus todo dia em todos os seus atos, porque vive para adorar o Senhor. Aí está. Se nós aprendemos tudo isso, não é aprender, se nós recordamos, não é? Porque a palavra do Senhor, a gente tem que estar sempre lendo e guardando no nosso coração. Se nós somos cristãos, o nosso culto vai além do domingo, não é só no domingo. Todos os dias da nossa vida, nós temos oportunidade de cultuar o nosso Deus. No 2, ele diz, o cristão que cultua a Deus, por meio da sua vida, adora o Senhor em todo o tempo. Adora o Senhor em todo o tempo, em espírito, em verdade, desfruta do livre acesso a Deus e dá mais valor às coisas espirituais. Como é bom, não é? A gente reconhecer tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe em mãos, e vamos dar valor à vida espiritual, porque nós temos essa liberdade, esse acesso de cultuar o nosso Deus. Por isso que a palavra-chave hoje da nossa lição é cultuar, é adorar o nosso Deus, guardar no nosso coração e praticar. Quem cultua a Deus com a vida faz bom uso dos bens que o Senhor concede, sendo honesto, responsável, bom administrador das suas finanças, demonstrando o seu caráter, aprovado a gratidão e fidelidade ao Senhor. Amém? Mas antes de terminar, eu gostaria de abrir novamente a Bíblia em Mateus. Mateus 6. Vamos lá, irmãos. Temos alguns minutos ainda, vamos aproveitar Mateus 6. Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Conseguiram abrir? Mateus 6. Mateus é o Novo Testamento, começando Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus é o primeiro. Capítulo 6, de 19 a 21, os tesouros no céu, para a gente completar a nossa lição. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu coração, aí também, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração.
Que lição linda que Jesus nos dá, né? Então, nós temos preocupação em acumular tesouro, eu quero, né? Nós usamos o pronome possessivo, de posse, né? É meu, é teu, é seu, é nosso, né? É esse pronome que nós não temos que ter aqui na Terra. Não, é minha casa, é minha cadeira, tudo eu falo, não é assim mesmo. Gente, eu fiz, por exemplo, o meu café que eu fiz hoje é delicioso. O meu café. Não. Nós tivemos a oportunidade de fazer café porque nós estamos em pé, Deus nos cuidou, não é assim? Ah, o meu carro, gente. A minha casa. Nada disso. Eu posso ter tudo isso. Até o aluguel que eu pago. Gente, eu pago o aluguel desta casa. É de agradecer a Deus, porque Ele nos concede a graça de termos o dinheiro para pagar o aluguel. Então eu não preciso ajuntar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Porque não adianta. O que nós temos aqui na Terra, nós temos que pôr em casa câmera, não é assim? Nós temos que pôr alarme, né? De medo que o ladrão venha e rouba tudo aquilo que nós temos. Mas nós não podemos esquecer que o nosso maior tesouro está no céu. Eu tenho que ter essa ganância, esse querer mais de aprender a palavra, de praticar a palavra, de ser um cristão verdadeiro, de andar na rua de cabeça erguida, sabendo que nós não devemos para ninguém, que nós somos pessoas responsáveis, que nós controlamos a nossa vida. É isso que o Senhor quer, e não esta ganância de viver preocupado, de querer mais. A palavra do Senhor está nos ensinando, e ela tem que ser guardada no nosso coração. E Ele diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ah, eu tenho que ficar preocupado com a minha casa, fechar minha casa, porque eu tenho muita coisa lá dentro. Não, eu tenho que a minha casa, o templo do Espírito Santo, esta minha casa aqui, essa casa, é que eu tenho que me preocupar, é que eu tenho que viver para o nosso Deus, é que eu tenho que prestar culto ao nosso Deus, esse culto diferente que vem do fundo da nossa alma, que vem do fundo do nosso coração. Esse é o nosso culto diário. Culto diário ao nosso Deus. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Santo, poderoso Deus, é tão bom estudarmos a sua palavra. Senhor amado, nós queremos vivenciar a sua palavra, queremos ser honestos onde nós passarmos, Senhor. Queremos ter responsabilidade, Senhor. Responsabilidade com as coisas do Senhor. Começando com as suas coisas, Senhor. Cuidar, zelar, falar do Senhor a essa geração. Ah, Senhor, Senhor amado, muda os nossos corações, Senhor. Muda, Senhor. Nós precisamos ter o nosso tesouro, Senhor, guardado para ganharmos a vida eterna. Senhor amado, que nesta manhã nós possamos entender que podemos te cultuar onde nós quisermos, porque o Senhor é o nosso Deus e nos ama, que deu o seu Filho amado para livrarmos e para ter esse acesso ao Senhor e termos o direito da vida eterna. Obrigada por esta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Senhor, irmãos, eu vou